começamos, no domingo passado nós começamos uma nova revista, né? Um novo tema, que o tema é a bem-aventurança, as bem-aventuranças. Nós fomos passar contando com hoje, mais 12 domingos, estudando acerca das bem-aventuranças, acerca do Sermão do Monte, perdão. Na semana passada nós vimos sobre as bem-aventuranças, nós vimos que cada uma delas significa e como nós podemos aplicá-las na nossa vida cristã, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que elas significam. E hoje nós vamos estudar acerca do sal e da luz, sal da terra e luz do mundo. Lá em Mateus, no capítulo 5, nós vimos semana passada que o Sermão do Monte que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. No início do capítulo 5, depois de falar sobre as bem-aventuranças, Jesus então ele fala sobre o sal do mundo, sobre o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós vamos estudar sobre isso e ver, não é um ensinamento, um discurso desconhecido do cristão. Eu diria que a maioria das pessoas, talvez até na sua totalidade, já ouviram alguma vez falar sobre o sal da terra, do mundo e tal. Então, não espero que seja algo totalmente desconhecido para os irmãos. Mas vamos estudar um pouco mais sobre isso, ver o que significa luz, o que significa sal, qual é a aplicação prática deles na nossa vida. Então, para nós começarmos, vamos abrir a Bíblia e ler o texto base da lição, que se encontra em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Que está nos céus. Bom, como eu disse, não basta, e também imagino que todos os irmãos tenham esse mesmo entendimento, não basta só nós confessarmos a nós mesmos como cristãos. Não basta você chegar e falar assim, eu sou cristão. Tá, isso garante o quê? Talvez, há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, isso trouxesse alguma credibilidade no meio que você vive. Pelo menos eu me lembro, meu avô falava, meu pai até mesmo fala, que antigamente você falava que você era cristão, você falava que você era cristão e aquilo servia de fato como um cartão de visita. A pessoa falava, é um cristão, e a pessoa já respeitava, já mudava o tom, às vezes até mesmo saía do local em que estava, porque estava fazendo uma coisa errada, tinha gente bebendo, tinha gente fumando, tinha uma música, alguém falando um palavrão, e chegava uma pessoa que era reconhecida como cristão, as próprias pessoas paravam o que estavam fazendo em respeito àquela pessoa. Hoje, não sei se infelizmente ou felizmente, acho que os dois, isso não existe mais. As pessoas olham um cristão e o efeito é reverso, é o contrário. Ou seja, ao invés das pessoas respeitarem o fato de ter um cristão, ou de alguma pessoa se confessar a si mesmo como cristão, essas pessoas agora debocham, acusam, julgam e tratam como se fosse talvez até mesmo pior do que aquelas pessoas que não se apresentam como cristão. Eu digo infelizmente porque é triste ver a igreja com o minúsculo, perdendo credibilidade, principalmente no mundo que nós vivemos, e eu digo felizmente porque isso significa que a volta de Jesus está próxima. E Jesus disse, a Bíblia nos diz que isso aconteceria, que isso seria necessário acontecer para que ele voltasse. Então, por isso, felizmente e o infelizmente. Infelizmente, porque é triste ver isso acontecer. Felizmente, porque isso significa que Jesus está próximo. E para nós que guardamos essa doutrina, que estamos ansiosos pela volta de Jesus, que temos a nossa esperança na volta de Jesus, que é bom saber que está próximo do fim, está próximo de nós sermos arrebatados para estarmos com Ele eternamente. Então, não basta só nós falarmos que nós somos cristãos. Não basta só você confessar que você é cristão. Você tem que ter um modo de viver. E Jesus,
em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, aqui do verso 13 ao verso 16, Jesus usa duas metáforas bem conhecidas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, tanto naquele tempo, tanto para os judeus quanto para nós hoje. Ele usa duas metáforas para ensinar acerca do modo de viver, acerca de como que um cristão deve viver, como que ele deve se portar, como que ele deve ser, que é o sal e a luz. Todo mundo conhece sal e luz, até mesmo a criança. O Marcos, não sei como que a Letícia faz a dieta dele, mas eu imagino que ele já sabe o que é sal e o que é luz. Ele sabe que a comida com sal é mais gostosa e ele sabe que a luz serve para alguma coisa. Então é uma coisa bem conhecida. Então hoje nós vamos ver separado o sal, o que é o sal, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Vamos ver o que é a luz, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E por último, como nós tivemos próximos para terminar, nós vamos ver como que sal e luz se aplicam na nossa vida cristã. Tem uma diferença de sal e luz. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus ele fala sobre sal e ele fala sobre luz, e sal e luz significa a mesma coisa no contexto, na aplicação prática. Mas não, sal e luz têm aplicações práticas diferentes. Não são a mesma coisa. Muita gente acha que ele falou do sal e falou da luz no mesmo contexto, na mesma aplicação, apenas exemplos diferentes. Mas não, sal e luz têm significados diferentes e aplicações, principalmente aplicações práticas diferentes na nossa vida cristã. Então, começando pelo sal. No versículo 13, Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Bom, na Bíblia a palavra sal, ela aparece como exatamente a gente conhece hoje. Na verdade, ela aparece como diferentes formas, mas primeiramente ela aparece como nós conhecemos hoje. Algo branco, uma substância branca usada como tempero. A gente pode ver isso lá em Jó, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 6, verso 6. Jó, capítulo 6, verso 6 diz: ou comerciar sem sal, o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. Então nós vemos Jó, quando ele está lá falando sobre os seus problemas, Jó ele menciona o sal como uma forma de tempero, exatamente como nós conhecemos hoje. Uma substância branca utilizada para tempero. Nós podemos ver também o sal como tempero em Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, verso 50. Que diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, o sal é bom, mas se o sal não salgar, ele não serve para nada. E de fato, hoje nós procuramos o sal justamente para salgar uma comida, para temperar uma comida. Ele serve como tempero. Mas o sal na Bíblia também é utilizado como remédio. Abra em Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 4. Diz assim: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Aqui Ezequiel está falando do sal, da propriedade do sal com propriedade de cura, com propriedade de remédio. Você coloca sal para poder cicatrizar um ferimento. Até hoje isso é usado em muitas culturas, principalmente no povo do interior, pessoal mais do interior, às vezes eles usam esses, não só sal, mas ervas, enfim, eles não têm acesso a remédio, ou às vezes nem querem ter acesso a remédio, preferem um tratamento natural. Borra de café, né? Para queimadura, né? Se não me engano. Eu não sei se é quando você corta ou... Para estancar sangramento. Estancar sangramento. Isso. Acho que para queimadura eles falam para não usar para queimadura, porque o pó é muito fino e aí pode infeccionar, né? Então nós temos elementos que no mundo moderno é usado para várias outras coisas, no mundo antigo e hoje, principalmente no interior, o pessoal usa ainda para propriedades
curativas e tudo mais. Então, esses são dois usos da palavra sal na Bíblia. Mas o fato é que a palavra sal na Bíblia, a palavra no grego para sal, que significa alas, em grego, é um substantivo neutro, ou seja, não é nem masculino nem feminino. E essa palavra é utilizada para muitas outras coisas, além de tempero e remédio. Nós encontramos na Bíblia sal como tempero, nós encontramos na Bíblia sal como fertilizante. As pessoas jogavam o sal na terra para adubar a terra. Nós encontramos sal como remédio, como nós falamos. Nós encontramos sal como com propriedade conservante, ou seja, para você conservar alimentos. E isso não só na Bíblia, mas na família da minha esposa, pouco tempo atrás, as pessoas usavam sal para conservar alimentos, porque não tinha refrigeração, não tinha geladeira, então usava sal. E até mesmo hoje tem muitos alimentos que você come que são feitos ainda dessa forma, como a carne seca, por exemplo, né? Carne de sol, você salga a carne e deixa a carne secando ali. Então, nós vemos que não é uma coisa muito diferente, é muito distante do nosso dia a dia. E por último, nós vemos sal também usado como sabedoria. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, verso 6, e nós vamos ver Paulo... Eu fiquei me perguntando, eu li isso, dessa vez eu consegui ler a vista. Ó, oração teve efeito, hein? Eu fiquei pensando, mas por que ele usou o sal e não o açúcar? O açúcar. Por que ele usou o sal, mas não o açúcar? Vou te responder. Colossenses capítulo 4, verso 6. Bom dia, Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a gente vê o sal sendo usado como sabedoria, como tempero, não no sentido de tempero de comida, mas no sentido de tempero de temperança, de moderação. Ou seja, sempre que Paulo fala, olha, sempre que você for falar alguma coisa, sempre que você for responder a alguém, você deve usar sal para temperar as suas palavras. Ou seja, você deve ser moderado, você deve ser consciente de estar falando e tudo mais. E aí a Letícia perguntou, mas por que ele usou sal e não açúcar? A resposta é muito simples. Para que serve o açúcar? Para conservar o alimento. Açúcar? Ah não, açúcar é para dar doce. Açúcar você usa para adoçar. Mas se você for falar com qualquer médico e você for fazer uma dieta, ele vai falar, a primeira coisa que você corta é o açúcar. Porque os alimentos já contêm açúcar. Você não precisa colocar açúcar no alimento. Qualquer médico que você for conversar, independente da linha dele, ele vai falar, olha, açúcar é bom, evita usar açúcar, usa um adoçante. Ou se você quer muito usar açúcar, você usa um açúcar mais alternativo. O refinado, então, é atestado de óbito. Né? Quer falar uma coisa? Não, fora que o açúcar é uma coisa relativamente nova, né? Ele não existia até muito tempo. tempo. Na cabeça. Será que naquela época existia? Não. Eu acho O açúcar que refinado, certamente não. Porque também para ele ficar, porque o açúcar da cana. Hoje em dia tem açúcar de várias outras coisas, né? De vários produtos. Eu acho que no máximo Mas mel. ele era escuro, né? Ele não era O claro. açúcar da cana é escuro. O branco é o açúcar refinado e industrializado. Esse certamente não existia. Tipo, você tinha um açúcar com mel. O mel é doce. Então eu imagino que existia o doce, definitivamente não o açúcar como nós conhecemos hoje, o açúcar branco refinado. Mas por que o sal e não o açúcar? Porque o açúcar ele não é usado, ele não tempera nada. Ele deixa mais gostoso se você tiver um paladar mais açucarado. E mesmo assim tem pessoas que não gostam de coisa muito doce. Porque o paladar dela não é muito para doce. Então a gente não poderia nem dizer que o açúcar tempera. O açúcar ele apenas adiciona mais açúcar, o que não necessariamente é uma coisa boa. Se nós colocarmos o sal ele pode ser bom e pode ser ruim. Se a gente colocar o açúcar em termos nutritivos, ele sempre vai ser ruim. Dificilmente algum médico, por exemplo, vai falar para você, olha, inclua mais açúcar na sua dieta, porque você está com pouco açúcar. Não vai falar. Ah, mas e a pessoa que tem hipoglicemia? Ela precisa comer açúcar. Bom, ela precisa comer alguma coisa, não necessariamente açúcar. Ela pode comer carboidrato, e aí, né, o pode falar muito melhor do que eu. Ela pode comer qualquer carboidrato que no seu processo digestivo vai virar açúcar. Então, não necessariamente ela precisa comer açúcar. Ah, dá uma colher de açúcar para quem está passando mal. Não, dá qualquer outra coisa.
Se a pessoa for diabética, ela vai passar mal mesmo. Então, por isso que ele usou sal e não açúcar. Respondida a pergunta? Sim, eu acredito também pelas propriedades, né? Porque como ele é conservante, é fertilizante, então ele tem todo. Ok? Então, definição de sal, como eu acabei de falar, a palavra grega para sal é um substantivo neutro, nem masculino nem feminino, que tem várias aplicações, aparece várias vezes, referenciando diferentes coisas, como tempero, fertilizante, conservante, sabedoria. Como nós acabamos de ver em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. E aí, a Letícia deu um bom gancho, que é por que sal e não açúcar? Nós começamos a falar o porquê do sal. Qual é a importância do sal? Bom, tirando a importância do dia a dia do sal, no contexto bíblico, de conservar e tudo mais, a importância do sal é, aqui na aplicação, o sal ele é importante e ele é utilizado por Jesus por causa das suas propriedades de tempero. Esse é o substantivo para isso, mas porque ele é um tempero. Ou seja, o sal ele deve ser utilizado de forma bem consciente, de forma bem medida, de forma bem específica. E é interessante como que essa aplicação, como que esse conceito é muito utilizado por nós no dia a dia e a gente, ou pelo menos eu, muitas das vezes passa despercebido. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho um exemplo muito bom que é mingau de tapioca. Minha avó, ela era do norte e ela fazia mingau de tapioca. Pegava tapioca, isoporzinho, botava leite, sal, açúcar, essência de baunilha e ficava uma delícia. E aí a minha mãe tentou fazer mingau de tapioca. Mas a minha mãe não acertava fazer mingau de tapioca. Meu pai falava, olha só, não tá igual da minha mãe. E eu comia e falava, ó, não tá igual da minha avó. Por quê? Porque não tinha uma receita. A minha mãe chegava com minha avó e falava assim, Dona Nanda, como é que a senhora faz o mingau de tapioca? Ah, você coloca tapioca, coloca o leite, coloca o sal, açúcar, é assim. Tá, mas quanto de leite? Tá, mas quanto de açúcar? E principalmente, onde ficava sempre o erro era o sal. Quanto de sal? Porque para você deixar doce, você não precisa colocar mais açúcar. Você coloca menos sal. Então o sal era o ponto de mudança ali, era o foco principal da receita do mingau. E isso no dia a dia é muito comum você pegar uma receita e falar assim, e aí você coloca sal. Quanto de sal? Uma pitada de sal. Tá, mas quanto que é uma pitada de sal? Uma pitada de sal de um dedo grande, de um dedo pequeno, de um dedo grosso, de um dedo fino, é uma pitada de sal, mas uma pitada... Depende de como o sal se é grosso. Se o sal é grosso, se o sal é fino, se o sal é iodado, se o sal não é iodado, enfim. E aqui na Alemanha, principalmente, a primeira vez que eu fui comprar sal, a minha falou, traz sal. Eu fui lá e tinha, uns 4 tipos de sal. Eu falei, mas qual sal? E qual a diferença do sal? Então, o sal, como tempero, ele é muito importante e é uma coisa que deve ser usada com muita cautela. Por quê? Uma vez salgada, não tem como dessalgar. Na semana passada, na semana retrasada, se não me engano, a gente tem um irmão aqui, o irmão José, que é cozinheiro, trabalha numa cozinha e ele estava falando que ele fez um feijão uma vez e tal, e aí tinha um colega dele de trabalho que queria sabotar ele, lascou sal no feijão e ele teve que salvar o feijão, porque, assim, e aí, ele salvou o feijão do sal, é só colocar mais feijão, só colocar mais água. Não é assim. Batatas puxa sal também, né? Mas você salgar uma comida é uma coisa muito perigosa. Às vezes não tem jeito. Às vezes não tem jeito, tem que jogar tudo fora. Então, por isso a importância do sal. Porque o sal, ele tem as suas propriedades, ele serve para várias coisas, mas o sal, ele indica moderação, ele indica temperança. O sal, ele deve ser usado da maneira correta. O sal é um dos poucos temperos, eu diria, não sou expert em cozinha, então se tiver mais, me avisem, mas até onde eu sei, o sal é um dos poucos temperos que você tem que ter muita cautela ao utilizar. Você tem que estar muito consciente de quanto você vai colocar sal. Porque se você colocar um pouquinho de sal a mais, vai ficar muito salgado, e se for uma pessoa, por exemplo, que tem a pressão alta, a pressão da pessoa vai lá para cima, coração, retenção de líquido, a pessoa vai ficar inchada, enfim. Então é uma coisa que tem que ter muita cautela. Então nós já vemos por aí que o sal é importante. Além do tempero, o sal também é importante por causa da conserva. Se você quiser conservar alguma coisa fora da geladeira e você for utilizar sal para isso,
você tem que ter o cuidado de cobrir toda. Você pega uma carne, por exemplo, você quer conservar lá fora, você tem que cobrir toda a carne com sal. Não fala. O importante também te lembra os faraós são todos com sal também, né? O quê? Faraó, o Egito, Aham. as múmias também, eles são conservados com Para sal. conservar. Em 2000 anos. Pois é. E o que você for conservar com sal tem que estar todo coberto de sal. Não pode ter uma parte, 1 centímetro sequer, sem sal. Porque esse 1 centímetro vai ser a brecha para entrada de bactéria. Aí apodrece. Aí vai apodrecer. Então nós vemos que, olha, saindo do tempero e indo para a conserva, nós vemos que o sal é importante para conservar, ele conserva, mas ele tem que estar todo coberto de sal. Não pode ter um cabelinho sequer sem sal, senão ele vai perder a sua propriedade do sal. Ou seja, vamos supor que uma peça de 1 kg de carne precise, eu não sei, estou aqui números aleatórios, precisa de 3 kg de sal para conservar 1 kg de carne. Se você tiver 2,990 kg, não vai conservar. Você precisa de 3 kg de sal. Ou seja, tem uma medida, tem uma quantidade certa, tem que estar todo coberto de sal, senão não vai conservar. Então, outra coisa que nós vamos falar mais sobre isso, quando nós falamos sobre a aplicação prática do que é ser sal, ser o sal da terra. Bom, então, nós temos, acerca da importância do sal, nós temos a sua propriedade, o sal como tempero, é fundamental para você temperar e tem que ser muito bem utilizado, muito bem medido o tempero, e também a questão da conserva, que tem que estar todo conservado, não pode ter um pedaço que sequer sem sal. Tá, Diego, entendi o sal, entendi a parte do tempero, entendi a parte da conserva, mas o que isso é relevante para mim como cristão? Porque até agora eu só aprendi sobre culinária e sobre uma receita de mingau de tapioca aí que eu vou tentar fazer em casa mais tarde. Como cristão, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus aqui, essas foram palavras de Jesus. Jesus está falando, olha só, o sal é muito bom, mas se o sal perder as suas propriedades, ele não serve para nada, você joga fora. E aí, se nós pegarmos o sal e as suas propriedades de tempero e de conservação e trouxermos isso para uma aplicação na vida cristã, Jesus está falando, olha só, o cristão, ele tem que ser como o sal, ele tem que temperar aonde ele é colocado, aonde ele está colocado, e ele tem que conservar ao que a ele foi concedido para conservar. E aí a gente pode entender, ele tem que temperar o mundo, que é onde ele está, ou seja, nós temos que temperar o mundo. Ah, mas como que um cristão tempera o mundo? Bom, fazendo a diferença. Para que serve o tempero? Para fazer diferença. Você pega um arroz, se você colocar um sal, você fez diferença, você mudou o gosto dele, você mudou o sabor dele. Então, o cristão como sal, ele tem que temperar o mundo. Em que sentido que o cristão tempera o mundo? Fazendo diferença no mundo. E ele tem que conservar no mundo. E aí, não é conservar o mundo, é conservar no mundo. Mas o que o cristão conserva no mundo? Os valores morais dados por Deus a todo ser humano. Ou seja, nós temos que conservar no mundo os valores morais. E aí, quando a gente traz, ou a gente cria a gente imagina um mundo que, como a Bíblia diz, jaz no maligno, imerso no pecado, e nós colocamos o cristão dentro desse mundo como sal, com a função de conservar os valores morais, éticos, cristãos dados por Deus, fica mais fácil da gente entender a questão de, bom, para conservar ele tem que estar todo coberto. Vocês conseguem entender isso? Entenderam um pouco a analogia? De novo, você tem um mundo, né? E o mundo jaz no maligno. Aqui, a gente tem um mundo. O mundo jaz no maligno. E aí, eu pego um cristão
pego um cristão e eu coloco no mundo. Esse cristão como mundo, e aí vamos dizer que o cristão é o papel e os valores morais são as propriedades do papel, eu coloco ele no mundo. Esse cristão como sal, ele tem que conservar os valores morais dele, os valores éticos dele, os valores cristãos que ele possui. Ele tem que conservar isso no mundo. E ele tem que, para ele conservar, ele tem que estar todo coberto de sal. Porque se isso não acontecer e eu vier aqui e jogar um pouquinho d'água, o pouquinho d'água que eu jogar, se não tiver todo coberto de sal, ó, já perdeu as propriedades. O papel não está mais seco. Pouquinho de nada. Depois eu tenho que limpar isso aqui. Mas o pouquinho de nada. Veja bem, 3 kg de sal, 2,999. Faltou 1 grama de sal. O pecado vai entrar por ali e vai acontecer toda a carne. Quer falar? Eu acho bonito o discurso aí, principalmente do sal, de todas as coisas, mas o pensamento que me veio aqui foi, parece um pouco kamikaze, né? Porque o mundo já é maligno e você vem com esses padrões. Seria isso viver numa bolha? Entende? Viver numa bolha com você, esse sal, você tem que estar totalmente isolado do mundo também, né? Praticamente. Viver. Não tem como, mas a palavra de Deus te deixar praticamente numa. Então, seria como você viver numa. Depende da bolha que você está falando. Porque a bolha, pelo menos hoje no mundo, ou pelo menos na tecnologia, a bolha é uma coisa ruim. Mas seria você viver numa bolha no sentido de que o mundo exterior não pode influenciar você dentro da bolha. Mas você tem contato com o mundo. Então, por outro lado, e aí nós vamos falar sobre isso quando a gente for falar de luz, por outro lado, você dentro da bolha não pode se deixar ser influenciado pelo mundo, mas você dentro da bolha, né, preservando os valores morais, éticos, cristãos, você tem que influenciar o mundo fora. Então não é uma bolha. Entende? É uma bolha se você olhar de fora para dentro. Não é uma bolha se você olhar de dentro para fora. Legal. Ok? Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Não? Então, como nós falamos do cristão como sal, nós falamos do cristão fazendo a diferença no mundo, temperando o mundo, ou seja, o cristão dentro do mundo. E aí, esse mundo pode ser o mundo, né? Pode ser a sua vizinhança, pode ser a sua escola, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua família, pode ser o seu casamento, pode ser os seus filhos, enfim. Seja ele qualquer lugar, círculo familiar, de amigos, que você esteja inserido, tem que fazer uma diferença. Ou seja, tem um cristão ali, esse cristão tem que fazer alguma diferença, de alguma forma. Pode ser uma pitada, pode ser uma colher de chá, pode ser uma colher de sopa, pode ser 1 quilo de sal, mas tem que fazer alguma diferença. Não existe um cristão inserido em uma comunidade, em um grupo, enfim, que não faça diferença. Ele tem que fazer diferença, porque o sal é tempero. E o sal faz diferença independente da quantidade que você coloca. Claro, se você colocar uma pitada de sal e um panelão de feijão, não vai fazer tanta diferença assim. Se você colocar ele num punhado de arroz, vai fazer mais diferença. Claro, um cristão no mundo de 7 bilhões de pessoas não vai fazer tanta diferença assim. Embora a gente vai ver que não é bem assim. Ele faz diferença e a diferença ela é significativa não por causa do cristão, não por causa da diferença que ele fez, mas sim porque o resultado da diferença é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela floresce mesmo que não tenha ninguém para regar, porque o principal cuidador é Deus e Deus vai dar o crescimento. Mas enfim, isso é uma outra história, é uma outra aula que a gente poderia ter sobre isso. Mas o cristão, ele tem que fazer a diferença e ele tem que conservar os valores que a ele foi imputado. E para conservar, tem que estar completo. Guarda isso que vai ter uma aplicação sobre o completo. Então, o cristão como sal. E aí, como Jesus diz aqui em Lucas capítulo 14, versos 34 e 35, olha só. Se o sal perder suas propriedades, ele não serve para nada. Ele joga fora. A mesma coisa é o cristão. Se o cristão não tem como sal a sua propriedade de tempero e a sua propriedade de conserva, ele serve para quê? Se você tem um cristão, uma pessoa que se confessa como cristão, mas ela nem tempera e nem conserva, ela nem faz a diferença, nem guarda aquilo que ela deveria guardar, então essa pessoa não é cristã.
tem alguma coisa errada. Se eu chego para você e falar assim, olha só, tá aqui, ó, um sal. Muito bom esse sal. Isso aconteceu recentemente com o tal sal do Himalaia. Ó, tem um sal do Himalaia e tal, babá, toda uma historinha, caro pra caramba, as pessoas começaram a comprar o sal, pagar mais caro pelo sal, porque salga mais, não sei o que, toda aquela história. E aí, de repente, as pessoas, cientistas, né, pessoas que conhecem, entendem, pegaram o sal e falaram assim, ó, é a mesma coisa. A diferença é que ele é rosa, não é branco, mas é a mesma coisa. E aí, bum, o preço do sal do Himalaia despencou. A mesma coisa é o cristão. Se você pega um cristão que deveria temperar e conservar, e aí você pega esse cristão, ele nem tempera e nem conserva, bom, então ele não é cristão. Então ele não serve para nada. E aí, como diz em Lucas, no capítulo 14, versículo 35, nem presta para a terra, nem para o monturo. Então lança fora, então joga fora. Não tem muito o que fazer com ele. Se você tem alguma coisa em casa que não serve para nada, você vai guardar para quê? Para ocupar espaço? Para fazer número? Deus não está preocupado com o número nem com o espaço, então ele simplesmente joga fora. Então fica um alerta para, bom, se eu entendo que eu sou um cristão, eu tenho que temperar e conservar os dois. Porque se eu não temperar e se eu não conservar, eu não sirvo para nada. E aí tem um ponto muito importante, nós já falamos sobre isso várias vezes, de que Deus, ele é bom, ele é amor, ele é justiça, mas ele também é criterioso. Deus, ele não quer um cristão que só tempera. Deus, ele não quer um cristão que só conserva. Ele quer um cristão que tempera e conserva. Às vezes não precisa temperar muito ou conservar muito, por muito tempo, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais prática. Mas ele tem que temperar e ele tem que conservar. Cada um é diferente, cada um tem as suas propriedades, vamos dizer assim, de tempero, de conserva mais destacados, mais ou menos, mas ele tem que temperar e conservar, senão ele deixa de ser sal. Se ele só temperar, ele não é mais sal. Ele pode ser cominho, ele pode ser orégano, ele pode ser páprica, ele pode ser qualquer outra coisa. Se ele só conservar, ele pode não ser sal. Tem outras coisas que conservam também. Mas se ele quer ser sal, ele tem que temperar e conservar. Fala, Letícia. Mas, de novo a mesma, mas é difícil você ter isso, né? Porque você cai num dilema que sempre roda. Se você for muito fanático, você seguir, for a fundo mesmo, você é um fanático. Mas se você não é fanático, aí você cai nesse aí. Se você for fundo, em que sentido? A fundo da palavra de Deus, seguir assim certinho, você tentar ser, mas a gente nunca vai conseguir. Então, eu já ouvi essa expressão e eu discordo. Eu já ouvi isso de, bom, se você seguir a palavra de Deus a fundo, você vai ser um fanático. Né? Não. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Pois é, mas se você for, vamos supor, se eu chegar numa pessoa, e tudo quanto a pessoa chegar e começar a falar de Deus e começar, né, a pregar e tal, essa pessoa é louca, essa pessoa. Então, mas quem disse que seguir a palavra de Deus 100% é você falar de Deus para todas as pessoas em todos os momentos, a todas as horas? Mas se eu não faço isso, eu também sou errada. Não, então, de novo, a gente tem a impressão de que seguir a palavra de Deus a fundo é só falar sobre Deus. Não, eu sei que é viver. É dar o bom dia falando. Vamos pegar o contexto da evangelização. Eu fui comprar pão, o cara me deu o pão, eu falo a palavra de Deus para ele. Eu fui comprar um churros, um pão com linguiça na Alexanderplatz, ia falar de Jesus o tempo todo para todo mundo, a toda hora. Mas seguir a palavra de Deus, de novo, a própria palavra de Deus, que se você for seguir firme, seguindo a sua totalidade, ela mesma diz que você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Desviar para a esquerda significa desviar para o caminho mal, se afastar. Desviar para a direita significa você se desviar de você ir para o extremo do caminho bom, ou seja, para você se tornar um fanático. A própria palavra de Deus diz que tem hora de falar e tem hora de calar. Sim. Então, seguir a palavra de Deus 100% não vai fazer você ser uma fanática. Ela vai fazer você ser temperada. Ela vai fazer saber você ser, como nós lemos aqui em Colossenses. Vamos ler mas para buscar esse temperamento, esse tempero é o que eu acho. Aí é que está o segredo. E a gente vai falar sobre como buscar o tempero. É aquela coisa que eu falo sempre.
Não é fácil, mas é simples, mas não é fácil. Ó, abra de novo em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo diz. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então o próprio apóstolo Paulo fala que, olha só, você tem que ter sal, tem que ser sal, e tem que ser temperado para você saber como responder a cada um. Vai ter gente que você seguir a palavra de Deus com afinco, na sua totalidade, você vai ser temperado no ponto de que, para algumas pessoas, você vai responder com Jesus, eu te amo. Jesus te ama. Para outras pessoas, você vai responder com vou orar por você. Para outras pessoas, você vai responder com poxa, caramba. E aí em casa você ora. Entendeu? Então, o sal, como temperado, é inclusive, como nós lemos aqui em Colossenses, para você temperar o como você vai falar, o que você vai falar, para quem você vai falar. E isso fica muito claro no nosso dia a dia, que tem pessoas que não adianta você falar de Jesus para ela. Tem pessoas que não adianta você falar da Bíblia para ela, a pessoa não crê na Bíblia. Como que você vai convencer uma pessoa baseado na Bíblia, com argumentos bíblicos, se a pessoa não crê na Bíblia? Como que você vai mostrar para ela que Deus existe se a pessoa nunca experimentou a Deus, ela não conhece a Deus? E tudo bem ela não acredita em Deus. E tudo bem ela não acreditar em Deus, ela não acredita em Deus porque ela nunca experimentou a Deus. Então primeiro você precisa pedir para que Deus se revele para essa pessoa. E falar para a pessoa, olha só, você não conhece a Deus porque, tudo bem, você não conhece, eu entendo que você não conhece Deus, porque você nunca experimentou a Deus, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para experimentar a Deus, Ele vai se deixar ser experimentado por você. E não adianta você falar de Jesus para essa pessoa, a pessoa não acredita, é claro. Então ser temperado não é ser fanático. Se uma pessoa é fanática, certamente ela não é temperada. Todo extremista, uma coisa que certamente não é moderado, seja para a esquerda. Uma coisa que traz o tempero também é a sabedoria, né? Isso. A gente teve uma lição que fala que a palavra nos torna sábios. Se eu sou estudante da palavra, ela tem o poder de me trazer sabedoria. E se eu sou sábio, eu sei usar os meus conhecimentos. Isso. Né? Então, acaba que se torna uma pessoa temperada. Que aí entra o que você acabou de dizer, de saber o que falar na hora de falar. Isso. Também tem como exemplo, né, da sua própria vida. Eu acho que o que eu estou entendendo aqui, para mim, está fazendo uma perspectiva nova que eu não tinha pensado. Parece que nada vem do nada, né? Aquela coisa assim você tem que estudar a palavra, você tem que saber o que a palavra diz e você vai aplicar de acordo com a palavra. Isso. Né? Aquela coisa que orei e agora tenho sabedoria e vou sair pregando em todo canto. É diferente. Ah, mas Salomão, Deus chegou para Salomão e falou, o que você quer? E Salomão falou, eu quero ser sábio. Ele foi o mais sábio. Mas até para pedir ele teve que ter sabedoria. Mas ele era estudioso. Ele era estudioso? Então, até para pedir, ele ele não pediu sabedoria do nada. Ele pediu sabedoria porque ele já tinha estudado e ele sabia que a sabedoria era importante. Então veja que nada é do nada. É exatamente o que a irmã falou. Você tem que começar por algum lugar. Fala. A gente teve recentemente testemunho da Silma Gabriela, né, de Wittenberg, que ela comentou que pessoas chegavam para ela e falavam, nossa, mas que alegria é essa que você tem? Da onde é isso? E ela nunca tinha falado de Jesus para a pessoa. Ela disse que ela era difícil de falar, porque as pessoas não acreditavam, as pessoas questionavam. As atitudes dela chamaram a atenção das pessoas e as pessoas, nossa, mas que alegria é essa que você tem? Me fala, não, Jesus. Jesus, beleza. Talvez se ela continuasse falando ou tentando falar de Jesus para aquelas pessoas, as pessoas não. O efeito seria reverso. Que mulher chata. Só fala de Jesus, já falei para ela que eu não quero, que eu não acredito. Então, ela se calou e deixou que o testemunho dela falasse. Foi o que veio na minha cabeça, justamente. Exatamente. Por isso que o cristão ele tem que temperar, ele tem que fazer a diferença com o sal, mas ele tem que conservar. E aí, a gente poderia colocar aqui, o temperar é você falar, o conservar é você testemunhar. Se você conservar os valores morais, os valores espirituais que o cristão deve ter, as pessoas vão olhar e falar assim, pô, mas essa pessoa está no mundo, o mundo já é maligno. Assim, claro que o mundo não tem essa percepção, mas
O ímpio não tem essa percepção, mas essa pessoa está no mundo, o mundo já é maligno, está no pecado. E essa pessoa está conservando esses valores morais e espirituais, como que essa pessoa consegue? É uma coisa diferente. Ué, essa pessoa está nesse meio e ela não faz isso, por que ela não faz isso? Ué, essa pessoa trabalha fiscal da fazenda, mas essa pessoa não rouba? Como que essa pessoa não rouba? Se todo fiscal da fazenda rouba, alguma coisa tem diferente. Mas porque essa pessoa conservou os valores morais, os valores espirituais dados por Deus, essa pessoa, através do seu testemunho, ela influencia o mundo, ela faz a diferença. Mas alguém quer falar uma coisa? Não? Bom, já vimos o sal. Mas, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Deixando o sal um pouquinho de lado, a gente vai voltar para ele. Luz. Primeiro vamos ver o conceito físico de luz. Qual é o conceito físico de luz? A luz, ela procede de todos os corpos celestes, ou de alguns corpos celestes. Aqueles que têm, e aí ela pode ter duas naturezas, ela pode ter uma luz própria ou ela pode ter uma luz refletida. Um planeta ele tem luz própria, uma estrela ele tem luz própria, como o Sol. O Sol é uma estrela, ele mesmo emite luz. A Lua ela tem uma luz refletida, a Lua não emite luz, ela reflete a luz que vem do Sol. Isso em termos físicos, corpos celestes. Ou a luz ela também pode ser não um corpo celeste, mas uma coisa algo artificial, uma lâmpada. Uma lâmpada ela emite luz. Por que a lâmpada emite luz? Porque ela tem um circuito elétrico que chega nela e faz com que ela emita luz. Seja de forma incandescente, como as lâmpadas mais antigas, seja como uma forma mais eletrônica, como as lâmpadas de LED, enfim. Uma outra coisa que emite luz, o fogo. O fogo ele emite luz. Você pega lá, você coloca um combustível, você ateia fogo, esse fogo ele vai emitir uma luz, ele vai emitir uma claridade. Então, o conceito físico de luz é uma luz, algo que procede, seja de um corpo celeste, de uma lâmpada, de alguma coisa que tem essa propriedade de emitir luz. Tá bom, Diego, entendi isso, do ponto de vista físico. E do ponto de vista bíblico, o que é luz? Bom, Salmos capítulo 104, versículo 2, nos diz, Salmos capítulo 104, versículo 2, nos diz que ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. E ainda em Tiago capítulo 1, verso 17. Tiago capítulo 1, verso 17. Nós vamos ver que luz, Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que a luz ela é aplicada metaforicamente, claro. É bom, metaforicamente é muito bom guardar isso metaforicamente. Deus é exibido, a luz é aplicada metaforicamente a Deus, como um ser de luz, como luz, porque a luz, porque Deus, vestido de luz. Diego, por que metaforicamente? Porque existem filosofias que creem na luz como fonte de tudo, a luz como... porque vai... Não, olha só, não tem luz, não tem ilumina, não, é Deus. A Bíblia trata Deus de forma metafórica, atribui a luz de forma metafórica a Deus. Não significa que Deus é luz, tá? De novo, existem correntes filosóficas, religiões que creem que a luz é Deus, que a luz traz, que a luz faz. Não, a luz não faz nada a não ser iluminar. Conceito físico, como a gente já explicou. Então, na Bíblia, a luz ela pode ser aplicada metaforicamente a Deus, mas ela também pode ser aplicada metaforicamente a Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. João, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, a luz pode ser aplicada também, de novo, metaforicamente a Jesus. Alguém chegou para você e falou assim, porque tudo é luz, porque a Bíblia fala que Deus é luz. Não, olha só, a Bíblia fala metaforicamente. A Bíblia aplica metaforicamente luz a Deus, faz a diferença de luz a Deus, de luz a Jesus. Mas ela não diz que Deus é luz ou que Jesus é luz. Como que a gente aprende isso? Como isso ficou muito claro? A gente passou na lição, no trimestre passado, nós estudamos uma lição, 13 lições, e numa delas nós estudamos sobre regras de interpretação da Bíblia, exegese e hermenêutica. Se nós aplicarmos exegese e hermenêutica nesses versículos que nós estamos lendo, vai ficar bem claro que Deus não é luz. É uma forma metafórica de representar a Deus, que a Bíblia usa para representar a Deus. Então, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, metaforicamente a Jesus e também, inclusive, a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105. Abra lá em Salmo 119, versículo 105. Um versículo bem famoso, bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos a luz sendo aplicada à palavra de Deus. A palavra de Deus é luz que ilumina o caminho de alguém. Tá? E ainda por cima, nós podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 14, a luz sendo aplicada aos discípulos. Vós sois a luz do mundo. E aí, quando Jesus fala vós sois, Jesus está falando para os discípulos. Está falando, olha, discípulos, vocês são a luz do mundo. De novo, de maneira metafórica. E aí, quando a gente fala dos discípulos, apesar de Jesus aqui estar falando aos discípulos dele que estavam ali, isso pode ser aplicado a todos nós. Por isso que nós estamos aqui estudando sobre luz. Nós somos luz do mundo. Eu sou luz, então quer dizer que eu sou um ser de luz. Então quer dizer que onde eu entro, a minha presença, ela ilumina o ambiente que eu estou e eu levo luz para as pessoas? Não, baixa sua bola. Você é luz no mundo, no conceito bíblico. Isso não significa que você é glamouroso ou glamourosa e que você tem brilhozinhos e estrelinhas na sua cabeça e as pessoas olham para você. Não, peraí, baixa a bola. É bom a gente saber diferenciar as coisas. Porque todo mundo tem que falar, não, porque a Bíblia diz que eu sou luz, então eu sou importante. Não, você não é importante, você é pecador. Pobre, pecador, miserável, que carece do amor de Deus. Você é luz no momento que você aceita Jesus como seu Salvador e que você faz aquilo que a luz deveria fazer. Porque assim, nós vamos ver sobre isso, porque assim como o sal, se você achar que você é luz, mas você não fizer a diferença que a luz faz, então você não serve para nada, você não é mais luz. Fala. Isso me lembra, acho que de novo entramos na metáfora, nessa história. Você é a luz, você representa essa luz que você tem, não é sua, é refletida, você só reflete a luz de Deus. Exatamente. E a Bíblia isso. tem alguns versículos como vocês também são deuses, porém morrerão como pessoas. Você pode estar fazendo uma coisa, você só está fazendo, mas nós somos simples pessoas, finitos e miseráveis, assim, Isso. Exatamente isso. Um gancho perfeito. Por quê? Entendi o que é a luz, do ponto de vista físico e do ponto de vista bíblico. Mas como que um cristão é a luz? Bom, quando eu falei sobre o conceito físico de luz, nós vimos que a luz ela pode ser emitida ou refletida. O sol, ele emite a própria luz. A lua, ele reflete a luz. Nós, como cristãos, como luz, nós não emitimos luz própria. Nós não somos sol, nós somos lua. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós refletimos a luz de Deus. Eu não emito luz própria. Ou seja, eu sou luz, então a luz não é sua. A luz é de Deus. Que se você atuar como luz, você vai refletir a luz que vem de Deus. Isso é muito importante. Crente não emite luz. Por quê? Porque só pode emitir luz quem tem luz para emitir. E crente não tem luz. Homem não tem luz. Por quê? Porque o homem é um pecador. Porque eu, sem Deus, sem Jesus na minha vida, eu sou um pecador.
Eu não tenho nada para emitir. Vou emitir o que se eu não tenho nada? Como que um caixa eletrônico vai emitir dinheiro se não tem dinheiro dentro dele? Precisa de alguém ir lá e colocar dinheiro dentro dele para que ele passe a emitir luz. Para que ele passe a emitir dinheiro. Para eu, como um cristão, emitir luz, alguém tem que vir, colocar alguma coisa dentro de mim para que eu tenha o suficiente para emitir para outras pessoas, para emitir luz para outras pessoas. Então, o cristão como luz, ele não emite a luz própria, ele não emite uma luz dele, ele reflete, a luz que ele emite é a luz que ele reflete de outra pessoa, de outro alguém. E quem é esse alguém? De Deus. Nós, como cristãos, refletimos a luz de Deus em nossas vidas. E por que isso faz diferença? Primeiro, como eu falei, isso tira toda e qualquer chance do homem se vangloriar, certo? Do homem se vangloriar e achar de que não, ele tem luz para emitir. Não, não tem. E isso em todas as esferas. Porque eu vim aqui e eu estou ensinando porque eu tenho para ensinar. Não, eu não tenho nada para ensinar. A única coisa que eu faço aqui é repassar aquilo que eu recebi. E ai de mim que repasse errado. Porque eu sou um pregador e eu prego, e quando eu prego as coisas acontecem. Não, olha só. Quando você prega, o máximo que acontece é você falar aquilo que Deus já te deu. Às vezes, nem aquilo que Ele te deu, às vezes Deus toma você e fala por você. Claro, a gente pode ter toda uma outra lição, uma outra revista só sobre isso, mas às vezes você nem fez nada. Às vezes Deus apenas te usou. Mas como isso acontece? Bom, Deus usou uma mula para falar com o profeta. A mula não tem raciocínio lógico, a mula não sabia o que estava acontecendo, ele apenas usou a mula. Se Deus usou uma mula, ele vai usar um homem, ele vai usar uma pessoa com raciocínio lógico. Então, muitas vezes, você está dando, não é nem aquilo que você tem. Então, baixa a bola, não se vanglorie, porque você nada mais é do que um espelho que reflete a luz. Tá? E que luz é essa? Quando nós falamos de luz, Diego, você falou no início que o sal e a luz eles têm aplicações diferentes. Eu entendi que o sal ele tem que temperar, ou seja, tem que fazer diferença, ele tem que conservar os princípios cristãos, os valores morais, os valores espirituais do reino de Deus, ele tem que conservar tudo isso. Mas e a luz? O que significa a luz? Qual é a aplicação prática da luz? Bom, a luz, como nós acabamos de falar, ela é refletida. Ou seja, se ela é refletida, ela não é algo que eu produzo. Eu reflito isso de alguém. Alguém arrisca dizer, ou sabe dizer, ou quer dizer o que seria essa luz que eu reflito? De Deus? A vida de Cristo, né? A vida de Cristo. Mas em que? A vida de Cristo. Em que eu reflito a vida de Cristo? Nas pessoas. Você vai refletir a luz de Jesus através da sua vida e as pessoas vão ver. Então, mas essa luz que eu reflito é o quê? Tá certo. Eu reflito a luz de Cristo, eu reflito a vida de Cristo, mas... O caráter de Cristo. O caráter. Mas o quê? Seria o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Humildade, Isso. temperança, Isso. amor, Exatamente. alegria, todos os frutos. Eu reflito a luz de Cristo, eu reflito o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Tá, é sim. Difícil, né? O quê? Como elas falaram. De novo, é simples, mas não é fácil. Eu reflito o quê? A temperança, Temperança de a humildade, eu reflito o amor. Se eu tenho que refletir, se a luz que eu emito é a luz que eu reflito de Cristo, ou seja, vamos lá, trazendo de novo para o conceito físico. A lua, ela reflete a luz do sol. Ela reflete do jeito que ela recebe. Ela não muda a luz do sol. Ela recebe luz, ela reflete luz. Se você pegar um espelho, colocar aqui, apontar para a luz, para a lâmpada, ele vai refletir a luz exatamente como ele recebe. Nós, como refletores de Cristo, nós temos que refletir da mesma forma que nós recebemos. E aí fica muito difícil. Mas, Fala. utilizando o mesmo exemplo, é muito interessante observar. A lua só vai refletir quando ela estiver perto do sol, né? Vamos chegar lá. Eu tenho que refletir tudo que eu recebo. Então, se eu recebo o amor de Jesus, se eu recebo o amor de Deus, eu tenho que refletir o amor de Deus da mesma forma, da mesma proporção.
E aí isso fica muito difícil. Por quê? Porque olha o amor de Deus para comigo. Ele entregou o seu filho para eu morrer por ele. O amor de Deus não foi dividir uma banana. O amor de Deus não foi dividir um prato de comida. O amor de Deus foi entregar o seu filho. Sacrificar o seu próprio filho. Se eu recebi esse amor de Deus, que sacrificou o próprio filho por mim, o mínimo que se espera é que eu reflita esse mesmo amor e que eu esteja disposto a sacrificar o meu filho por causa de alguém. Claro, não estou falando que aqui ninguém tem que matar o seu filho por causa de alguém, mas é apenas para entender a proporção de amor. Eu não posso receber amor de sacrificar o único filho e refletir amor de, olha só, te dou um prato de arroz e feijão. Carne não dá. Arroz e feijão até vai, mas carne tá cara, né? Sabe como é que é? Guerra e tal. Divido o sal, mas o trigo, pô, tá difícil achar trigo. Não consigo achar trigo pra mim, eu vou achar trigo pra você? Não pode. Tem que ser a mesma proporção. Quer falar uma coisa? Não? Então o que significa resplandecer a luz? Refletir a luz é refletir tudo aquilo que é manifestado na nossa vida, na vida das outras pessoas. Tudo aquilo que Jesus manifesta na nossa vida. Tudo aquilo que Deus é para mim. Tudo aquilo que Deus traz para mim, eu tenho que refletir isso para outras pessoas. E aí, vá lá no fruto do Espírito que você vai ver tudo aquilo que você tem que refletir. Amor, carinho, perdão. Perdão é muito difícil de você refletir. Esse a gente corta. Esse a gente não, perdão não precisa. Todo mundo precisa de perdão. Veja bem, não é nem que você quer o perdão, você precisa do perdão. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Para nós voltarmos a ter comunhão com Deus, nós precisamos de perdão. Então não é uma coisa que você quer, que você pode viver sem. Não, você precisa de perdão. Da mesma forma que você precisa de perdão com Deus, você precisa perdoar as pessoas, o seu próximo. Não é questão de você quer, você precisa. A Bíblia faz tudo bem. Dizer que se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Pois é, você precisa. Mas Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Veja bem, em nenhum momento a Bíblia ou Deus pergunta se você consegue. Em nenhum momento. A Bíblia fala que você tem que ter uma diferença. E isso é o tipo de coisa que o ser humano, e a minha impressão é que a cada ano, a cada tempo que passa, o ser humano está cada vez mais difícil. Está sendo cada vez mais difícil para um homem entender sobre obrigações, sobre direitos e deveres. Perdoar não é um direito, perdoar é um dever. Ah, mas e a minha vontade? Não existe a sua vontade, existe perdão. Ah, mas e o livre-arbítrio? Olha só, não tem livre-arbítrio, você tem que perdoar. O livre-arbítrio é, se você não quer perdoar, então você não vai ter comunhão. É bem claro. E as pessoas, e aí, quando eu digo as pessoas, eu não digo nem o mundo, porque o mundo já é maligno, o mundo está perdido. O mundo não tem esperança para ele. Tem esperança em Jesus Cristo, mas o mundo não quer essa esperança. Mas nós, como cristãos, olha só, tem que perdoar. Ah, mas eu tico todos os outros itens da lista, que nem, né? A irmã falou, não, o perdão a gente risca. Não só, não risca. Porque quando chegar no céu, que abrir lá o livro da vida, onde tudo está escrito, e aí, né, falar assim, bom, primeiro, tá, segundo, tá, faltou perdão. Deus, faltou perdão. Não tem jeitinho. Não tem, de novo, Deus ele é muito bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é benigno, Deus é maravilhoso. Acho que eu vou beber. Mas olha só, Deus, ele é Deus de 100%. E eu já, se não me engano, eu já preguei sobre isso. Deus é tão bom. Ah, Diego, você está falando que Deus é bom, mas você está falando que Deus é de 100%. Sim, e Deus ser Deus de 100% significa que ele é muito bom. Porque ele é tão bom, ele é Deus de 100%. Nem de 99, nem de 101. Ou seja, ele nem quer menos e ele nem quer mais. Ele quer a medida certa que cada um de nós temos. Então, se Deus exige de nós perdão, significa que ele sabe que nós podemos perdoar. E todos nós temos capacidade de perdoar. E por que nós não perdoamos? Porque a gente não quer. Por causa do meu orgulho, por causa do meu amor próprio. Mas e quando é uma coisa, vamos supor,
quando uma pessoa, vamos supor, tirar a vida de um ente seu. Eu diria que esse é o perdão bem difícil, né? Mas é possível. Sim, eu sei que não é impossível. Porque os judeus mataram Jesus, mas Deus continua amando os judeus. Ah, mas ele é Deus. Tudo bem. Mas ele é Deus. Só que quando ele criou o homem, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2. Não, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ah, mas é muito difícil. Veja bem, aquela pessoa matou o meu pai. E eu não estou sendo demagogo aqui, não. Se uma pessoa mata o meu pai e enquanto eu estou na rua, a minha vontade é de matar a pessoa. Ah, mas você vai ser preso. Tudo bem, eu vou preso. Mas eu vim da morte do meu pai. Eu fico revoltado com isso. Assassinato, homicídio. Por que você tira de uma pessoa? Eu me revolto. Eu como Diego, eu como homem. Mas como cristão, eu tenho que perdoar. Mas ele matou seu pai, você tem que perdoar. É difícil perdoar, você não consegue perdoar. Veja bem, como homem, sim, não consigo perdoar. Olha só, o que você fez é muito grave, eu não consigo te perdoar. Como cristão, eu fui criado à imagem e semelhança de Cristo. E se Deus consegue perdoar, então eu também consigo perdoar. Até um serial. Até um serial killer. Sim. A justiça não é nossa, né? A Verdade. justiça é de Deus. Mas eu acho que. Você consegue, veja bem, existe a diferença entre conseguir e querer. Você consegue. Você quer. Aí a natureza humana é uma briga entre a natureza humana e a natureza espiritual. A natureza espiritual diz, você consegue. Você está habilitado para isso. A natureza humana diz, mas não posso. Ele matou 15 pessoas, ele estuprou uma criança, não posso perdoar ele. Mas você consegue. Mas você não quer. Aí é uma briga constante. E aí você só consegue. Quem consegue vencer essa briga? Cristo. O lado mais forte. Se você anular a sua carne e deixar que o seu espírito seja mais forte, lembra? Você tem corpo, alma e espírito. A alma fica ali no meio. Se você anular o seu corpo e deixar o seu espírito ser mais forte, ele vai vencer e você vai conseguir perdoar. Se você fortalecer o seu corpo e enfraquecer o seu espírito, o corpo vai vencer e você não vai conseguir perdoar. Nós conseguimos, todos nós conseguimos. Fala. Acho bonito o exemplo também. Eu acho que, claro, como humano, assim, é difícil, mas não é, como diz o alemão, desculpa, eu sou forte, não é agora. Você tem o tempo de, você vai ficar triste, você vai ter a tua revolta, você pode ter a tua revolta, mas você vai estar de joelho, você vai ter de misericórdia, é um processo também, não é automático. Hoje em dia a gente pede pizza, né? 5 minutos depois a pizza está na porta. Não, antigamente era mais complicado. E a gente pensa que as coisas de Deus Claro, não é não é. assim, não é. Não é fácil, é simples. É um não é processo fácil. também, é um processo. É um processo. E um outro caso que eu vejo muito bonito, assim, se a gente não olhar para Cristo, poxa, Jesus estava ali naquela cruz, deve ter sido duríssimo, ninguém pode imaginar como foi. A dor que ele estava sentindo, um de um lado, o outro falando mal dele, o outro. E ele não virou para o outro e falou assim: olha, teus pecados estão perdoados. Ele falou: olha, você matou esse, você estuprou esse. E ele falou, ele deu totalmente outro tipo de palavra. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que buscar. É duro, é difícil, é um processo, mas a gente não olhar para a cruz, a gente não vai. Não. Você não consegue fazer nada sem olhar para a É cruz. porque também lembra aquele versículo que diz que Jesus não falou que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quer dizer, você não vai continuar na situação de não querer perdoar o outro, né? Porque a gente, se você sabe que se você não perdoar, você não será perdoado por Deus, então você vai lutar. Ainda que você não queira, mas você tem que. Ainda que você não queira. É igual, assim, é uma comparação muito esdrúxula. Mas é igual comer vegetais na refeição só. Você não quer comer cenoura, mas você tem que comer. Ah, mas eu não gosto de legume. Tá, mas você tem que comer. Posso dar um exemplo? Fala. Eu vivi uma coisa muito interessante. Eu, quando era estudante, eu estava na FU, a gente ficava sempre conhecendo gente, e eu conheci um rapaz que ele estava com o sapato furado. Aí eu fiquei com pena dele, eu falei: você não quer 50 euros aí para emprestar para você comprar um sapato? Poxa, está com o sapato furado. Nunca mais vi o cara, nunca mais me telefonou, nunca mais deu notícia. Um belo dia eu estava no computador, na FU, eu passo e o cara estava lá todo bonitão, assim, escrevendo. Eu cheguei por trás, eu não sei porque eu tenho um sangue nordestino.
Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu cheguei por trás e peguei e falei, cadê o meu dinheiro? E na hora que eu virei, era uma brincadeirinha, mas no fundo eu virei e falei, cadê o meu dinheiro? Aí eu virei, e aí quando eu fiz aquilo, Deus me tocou, o quanto de gente me ajudou, o quanto de gente me deu 50 euros, o quanto de gente comprou comida para mim, o quanto de gente me deu teto nesse caminho todo. Aí eu caí ali, para mim foi Deus tocou o meu coração, porque na medida que eu pedi para ele, eu lembrei dos meus pecados. Sim. E ele riu, e eu ri, ficamos conversando, e depois Então, ele me tudo bem. pagou, mas foi esse É exatamente a parábola do devedor, né? Ele foi perdoado pelo Senhor e foi cobrar a dívida que era maior do que a dívida que ele tinha. Veja bem, que direito você tem de cobrar uma dívida que é maior do que a dívida que você acabou de ser perdoado? Assim, independente de valores, mas você acabou de ser perdoado, então você vai cobrar, né? Então, refletir a luz é você refletir a luz da forma como você recebe. Mas ser luz e refletir a luz também envolve você estar na posição correta. Foi o que a irmã falou. A lua reflete o sol, mas ela só reflete o sol na posição correta. Ela tem que estar naquele lugar para ela refletir a luz do sol. Para o cristão refletir a luz de Cristo, ele tem que estar na posição de receber a luz de Cristo. Você não, como nós falamos, o cristão não tem luz própria. A luz dele é refletida. Se ele sair um pouquinho da posição, 1 centímetro para o lado, ele já não vai mais refletir a luz na sua totalidade. Se ele for um pouquinho para frente, a luz já fica mais fraca, a luz já não chega com tanta intensidade, a luz já não ilumina tanto. Ele tem que estar na posição de refletir a luz. Por isso que um cristão, que a gente chama o cristão morno, o cristão que, ele vem para a igreja, e depois ele para, ele ora, mas ele para, e ele fica, altos e baixos, altos e baixos, é ruim, por quê? É uma luz inconstante. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, quando você encontra uma luz inconstante, qual é a primeira coisa que você faz? Você está na sua casa, você acende a lâmpada. Essa lâmpada está inconstante, ela fica assim, não apagando, não apagando. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu apago a luz. Não, você apaga a luz, você vai precisar da luz algum dia. No dia seguinte, à noite, você vai precisar da luz de novo. Então, o que você faz? Você troca. Por que você troca? Porque ela não presta, ela é inconstante. Tem hora que ela me dá luz, tem hora que ela não me dá luz. Ela pode não me dar luz 10 horas da manhã, mas 10 horas da manhã eu não preciso de luz. É o que Deus faz na obra dele, mas se você não quer fazer... Ele troca. Ele troca. Veja bem, ele troca. Mas Deus não é amor? Sim, mas ele troca. Inconstante, ele troca. O morno, ele vomita. O cristão tem que estar na posição certa. Veja bem, estar. Estado, tem que ficar ali, parado, na posição certa. Ah, mas a posição é desconfortável. Mas ela é a posição certa? Você tem que estar ali. Ah, mas a posição é desagradável. Mas é a posição certa? Fica ali. Ah, mas a posição não é de destaque. Mas é a posição certa? Então fica ali. O crente tem que estar sempre na posição certa. Porque se ele for um pouquinho para o lado para pegar mais luz, acabou. Se ele for um pouquinho para frente para pegar mais destaque, acabou. Se ele for um pouquinho para trás para poder sentar na cadeira e ficar confortável, acabou. E a gente pode encontrar aplicações práticas disso na nossa vida, assim. Flor. Tem flores que tem que estar na posição certa. Tecnologia. Internet via satélite. Televisão via satélite. Tem que estar na posição certa. Se entrar um galinho, se entrar um passarinho na frente, o sinal já pisca. Por quê? Porque passou um passarinho. Ou seja, o que isso mostra para mim? Que eu estou na posição certa, refletindo a luz. Se passar um passarinho, olhar para o passarinho, eu paro de refletir luz. E eu vivo constante. E aí, no nosso dia a dia, você está lá comendo. A luz está acesa. A luz piscou na hora. Você para e falou. A luz caiu? Por quê? Não, porque a luz piscou. Aí você continua comendo. Porque ela pisca e você fala, piscou de novo? E aí eu fico imaginando Deus lá em cima exatamente conosco assim. Fala, bom, tá ali o Diego, tá refletindo. Ah, legal. Aí ele vai cuidar, vai cuidar da luz. Tá cuidando da luz que eu falo, o Diego piscou? Por que o Diego piscou? Deve ser alguma coisa.
Aí ele volta para hoje, quem é? O Diego piscou de novo. Até o momento que eu começo a piscar muito, ele vai falar, bom, peraí, o que está acontecendo? Ah não, tá faltando. Ah, então tira o Diego e bota o Vinícius, então. Deus, ele age assim. É duro o discurso. É duro você perceber que você é descartável. Sim, você é descartável, mas você também é precioso. E é uma dicotomia muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós somos preciosos para Deus, e nós somos tão preciosos que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, nós somos descartáveis no sentido de que, se nós não salgarmos, se nós não conservarmos, se nós não refletirmos e na sua totalidade a luz que nós recebemos de Cristo, nós não servimos para nada. Fala. Mas eu estava pensando, também tem tarefas que Deus dá para você que só você vai poder realizar. Lembra o Jonas? Quando foi para Nínive, que ele não queria ir pregar para os ninivitas, ele não estava refletindo ali naquele momento a luz de Deus. Não estava. Porque ele não estava querendo ir. Ele se escondeu. Lembra, né? Sim. Ele se escondeu a ponto de, onde ele estava, no barco, o barco virar, o barco, quer dizer, o barco foi para o mar, né? Isso. Quer dizer, estava no mar e aí o Jonas, todos eles, as pessoas que estavam no barco foram descobrir por que aquele barco estava sofrendo todo aquele naufrágio ali. E aí descobriram que era o Jonas, o causador daquela confusão toda. Aí quando ele foi jogado no mar, ele foi comido pelo grande peixe, voltou, aí Deus mandou ele de novo, aí ele aceitou. Então eu acho que tem certas tarefas, mesmo que a gente não esteja piscando, porque a gente não está querendo fazer a vontade de Deus, Deus vai mover circunstâncias da nossa vida ou na nossa vida para a gente realizar a vontade dele, porque ele quer que a gente faça aquilo ali. Então, eu concordo, mas também discordo. Olha só. Cada um tem a sua missão, cada um tem coisas que só você pode fazer, sim, sem dúvida. Tem obras, qual é o seu nome? Samira. Samira. Tem obras que Deus fala assim, não, isso aqui é para Samira. Samira, olha só, eu quero que você faça isso. E aí você fala, não quero. Não quero. Não, mas faz. Não quero. Só que chega uma hora, Deus fala assim, tá bom, você não quer? Eu dou para outra. Sabe onde isso fica muito claro? Faraó do Egito. Faraó, quando o povo de Israel, Deus queria tirar o povo de Israel, Faraó podia ter sido lembrado como o homem que libertou o povo de Israel do Egito. Assim como o Faraó de José foi reconhecido como alguém que confiou o governo do Egito para Faraó. E aí, Deus, através de Moisés, chega para Faraó e fala assim, então, deixa o meu povo ir. Não vou deixar. Deixa o meu povo ir. Não vou deixar. Até o momento que a Bíblia fala que Deus endurecia o coração de Faraó. Ou seja, chega um momento que Deus falou assim, tá bom, você não quer? Tudo bem. Eu vou matar o teu filho e o meu povo vai sair. Por quê? Porque a obra de Deus não para. Então sim, existem obras que são específicas para uma pessoa. Que Deus, assim, Deus quer muito que você faça aquilo. Porque você tem a capacidade, porque você tem o jeito, porque você tem o tato, porque Deus quer, através dessa obra, manifestar a glória dele na sua vida. Enfim, e aí tem vários motivos pelo qual Deus quer que você faça aquilo. Mas a gente não pode tomar isso como de forma pejorativa e falar assim, porque só eu posso fazer essa obra e Deus vai mover as águas para que eu faça essa obra. Porque Deus precisa de mim. Porque Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de mim. Se eu continuo, vai chegar uma hora e aí existe uma medida. Todo mundo tem uma medida para Deus, que é diferente de cada um. Se chegar numa hora em que essa medida, esse corpo transborda, Deus vai procurar outra pessoa. E aí, na maioria das vezes, eu diria que qual é essa medida? No momento que a obra começa a sofrer. Então, assim, sei lá, nós temos a escola dominical. Vamos supor que eu seja a única pessoa capaz, entre aspas, de dar aula na escola dominical aqui. E aí eu começo, então, semana que vem não vai dar, tem um futebol pra jogar aí e tal, não dá pra... só não dá, tô falando muito, tô falando... E eu começo a botar, empecilhos para fazer essa obra.
Deus vai deixar e ele vai tentar me tratar e, tipo, me provar, me mostrar ali que eu preciso. Esse é o meu ministério, sou eu tenho todas as características, as qualidades para fazer aquilo ali e tal. Mas se chegar um momento em que a obra dele, ou seja, a escola dominical, vocês estejam começando a sofrer por causa da minha indecisão, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, tá bom, Diego, você não quer? Fica no cantinho. E aí, ou ele vai levantar alguém daqui, ou ele vai trazer alguém de fora, ele vai fazer alguma coisa para que a obra dele não sofra. Normalmente, em relação a esse assunto, a medida é a obra de Deus. A obra não pode sofrer. Legal. E aí, Deus me ama e ele tem uma coisa específica comigo? Sim. Mas Deus também é justiça e ele não pode deixar que outros sofram por causa da minha indecisão. Entendeu? Tem um outro exemplo também que a gente pode pensar. Quando Saul foi eleito rei, foi na direção de Deus. Sim. Samuel não fechou o olho e apontou, né? Mas a partir do momento que Saul quebrou os princípios, Deus fala através de Samuel para Saul. A partir de hoje, Deus tem escolhido um outro segundo o seu coração. Qual foi a medida de Saul? Foi o sacrifício. Como assim ele fazer sacrifício? Quem tinha que fazer sacrifício era Samuel. Ele não quis esperar Samuel, ali foi a medida. Naquele momento Deus falou assim, olha só, você era a pessoa que eu escolhi para cuidar do meu povo. Mas por que você fez isso? Acabou, já escolhi outro. Samuel, vai chamar Davi. Fala. Eu acho que o difícil muito da gente entender, que muitas vezes a gente acha que Deus só tem aquele plano, né? Já está tudo escrito, só vai andando no plano A. E de repente Deus puxa um plano B, um plano C, quer dizer, se você não fizer, Deus vai levantar a outra também. A obra que vai ser feita. De alguma forma a obra vai ser feita. Comigo ou sem mim. A obra vai ser feita. Até Jonas ele parou para pensar, ele foi jogado, ele parou, quando ele reconheceu quando a coisa estava preta dentro da barriga, saiu, vai querer se arrepender. Eu creio dentro desse exemplo que as irmãs estão falando, que se Jonas, eu creio isso, se Jonas não se arrependesse, eu creio que Deus trataria o povo de Nínive com outra pessoa. Com outra forma, sem dúvida. Porque o peixe só vomitou Jonas porque ele se arrependeu. Isso. Ele falou, não, eu vou lá, pode deixar que eu Não, ele ia vou. morrer na barriga do peixe e Com certeza. ia dar algum jeito. Porque o importante para Deus ali não era Jonas. Não era que Jonas fizesse, não, o importante era Nínive. Jonas era só Eu um acho que meio. no contexto, tudo era importante, porque Deus também falou ali com Jonas, né? Eu também acho. O problema é difícil você ver o que eram vários aspectos, mas o mais tinha a salvação de Deus. Sim, o meio é importante, mas a salvação do ímpio é sempre Mas mais importante. Deus sempre levanta pessoas de forma a salvar o povo. Isso. O amor de Deus em matar uma pessoa é pelo amor que tem ao Isso. povo e não pela pessoa em si. Não pela pessoa. A vida da pessoa é bom o suficiente. Ele ama o meio, ele quer também, assim, o perfeito é que ele consiga exaltar tanto o meio quanto o fim. Mas o importante é o fim. Nós somos o meio. E Jonas já era o profeta ali, né? O problema é que às vezes a gente acha que nós somos o fim. Mas não, o fim não somos nós somos apenas o meio. E aí tudo fica mais fácil quando nós entendemos que nós somos apenas o meio. Que eu sou apenas o reflexo da luz. Mas Eu também emito tem luz. aquele lance na vida de Jonas que Deus queria tratar com ele também. Lembra que depois que Deus converteu os ninivitas, que eles se arrependeram, até o rei também se arrependeu, né? O rei da Sim, Síria é se o que eu arrependeu. falei. Aí Jonas foi para onde? Para debaixo da árvore, mas Deus tirou aquela árvore dele. Disse, mas Jonas, quando ele viu que ele se arrependeu, ele ficou triste, não ficou? Sim. Ele não queria ver Então, aqueles maus sendo... O meio também é Deus tratou com importante. ele também. É. Veja bem, o meio não é descartado, o meio é importante, o meio tem valor, Exatamente. o meio é tratado. É. Mas ele não é o objetivo primário. Tá. Ele é sempre o objetivo secundário. Deus, ele quer cuidar de mim, ele quer me tratar, sim. Eu sou importante para Deus, sim, sou de fato. Mas a partir do momento que eu me colocar na frente do objetivo primário de Deus, que é a salvação do mundo, aí ele corta fora. Entendeu? Bom, Diego, eu entendi o sal, eu entendi a luz, eu entendi o tempero, eu entendi a conserva, eu entendi tudo isso. Mas como a gente falou, é difícil. Como que eu consigo isso? Mateus capítulo 25, versículo 4. Mateus 25, 4 e Atos capítulo 7, versículo 55. Mateus 25, 4 diz: Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Azeite, o que tem a ver azeite?
Por que o azeite é importante? Porque o azeite vai fazer você sal da terra e luz do mundo. Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Azeite, nós já estudamos sobre isso. Toda vez que a gente lê azeite na Bíblia, a gente está falando do Espírito Santo. Como que eu consigo ser sal da terra e luz do mundo? Sendo cheio do Espírito Santo. Como que eu consigo temperar e conservar um mundo que jaz no maligno? Sendo cheio do Espírito Santo. Lembra quando eu falei do sal, da conserva do sal? Que para conservar tem que estar todo coberto de sal? Que não pode ter 1 centímetro faltando, não pode ser 1 grama menos? Então, para você conservar os valores morais, os valores espirituais, os valores cristãos que Deus nos dá, que Deus nos deu na nossa criação, nós temos que estar cobertos pelo Espírito Santo. Se eu tiver uma folguinha sequer, se o Espírito Santo ele preencher a minha cabeça, os meus braços, as minhas mãos, o meu dorso, minha barriga, minha perna, mas deixar o dedão do pé de fora, por ali vai entrar o pecado. Nós temos que estar cobertos. As virgens, elas tinham azeite, mas não tinham o suficiente. Aí chegou uma hora que a lâmpada começou a falhar. Chegou uma hora que a lâmpada começou a apagar. E aí quando apagou, foram buscar, quando o noivo chegou, ficou do lado de fora. Temos que estar cheios do Espírito Santo. É que às vezes a gente tem a nossa atitude é de ter o suficiente. Ah não, eu tenho o suficiente para hoje, eu tenho o suficiente para amanhã. Só que com o Espírito Santo a gente não tem que ter o suficiente. A gente tem que ter mais do que o suficiente. Ah, mas aí é ganância. Ah, mas aí é mais do que eu preciso. Sim, mas o Espírito Santo, não tem problema. Você pode ser ganancioso do Espírito Santo, não tem problema. Você pode ter mais do que você precisa. Você pode ter abundância. Você pode ter para guardar, porque nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai ter o suficiente do Espírito Santo na sua vida. Então sempre procure mais. Porque você vai precisar mais. Ainda que você consiga conservar tudo aquilo que você tem, você tem Espírito Santo suficiente na sua vida, está cheio o suficiente do Espírito Santo para que você consiga temperar e você consiga conservar a sua vida. Tá, mas você vai precisar refletir, você vai precisar passar isso para outra pessoa. Então você vai precisar de mais. Então se contenta com pouco. E como a Bíblia diz, o Espírito Santo foi derramado. Nós já estudamos sobre isso. No Antigo Testamento era conta-gota, era para pessoas específicas, era de pouquinho em pouquinho. No Novo Testamento, na Nova Aliança, é derramado. É para quem quiser. É jogar pro alto e quem quiser pega, não tem problema. Sem discriminação, sem conta-gota, sem nada, é derramado. Mas a gente continua querendo viver a experiência do Antigo Testamento de que não, só quando eu preciso. Não, só quando eu estou precisando de alguma coisa, aí eu vou lá, me santifico mais um pouquinho, aí eu oro mais, aí eu busco mais a Deus, aí eu dou mais valor para o Espírito Santo, mas a partir do momento que eu consigo aquilo que eu queria, aí eu deixo um pouquinho de lado. Não, agora eu não preciso tanto, então eu posso ficar mais em casa, não preciso orar tanto. Não, olha só, é sempre, é constante. Se a busca pelo Espírito Santo for uma constante na sua vida, temperar, conservar, refletir a luz que há em Cristo, vai se tornar uma coisa muito mais fácil. Continua sendo simples, mas vai se tornar muito mais fácil. Mas apenas se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Esse é o segredo. Como que eu consigo o fruto do Espírito? Através do Espírito Santo. Quanto mais próximo você estiver, mais próximo você vai conseguir fazer isso. E não sou eu que estou dizendo, a própria palavra de Deus mostra isso. Por que Paulo fazia o que fazia? Por que Estevão, perto de morrer, ele olhou para o céu e ele viu Deus e Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Como que Paulo conseguia fazer o que ele fazia? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Como que Pedro conseguia? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Sempre que nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós vemos ela fazer aquilo que ela faz. Ah, eu conheço o pastor fulano de tal, eu conheço o irmão, não sei lá das contas, a pessoa, como que ela consegue? Vá lá ver o dia a dia dela. É cheio do Espírito Santo. Por isso que no início eu falei, mas se eu seguir a Bíblia afinco, eu vou ser fanática. Não, você vai ser temperado, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai deixar você ser fanática. O Espírito Santo não vai deixar você perder para a esquerda ou para a direita. O Espírito Santo vai fazer com que você seja temperado. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
Nós temos que temperar, conservar e refletir. Como que nós conseguimos isso? Sendo cheios do Espírito Santo.